Façam um bom dia! Tudo bem com você? Como é que você está? Eu não sei você, mas eu estou feliz demais. Além de eu acordar, respirar e poder agradecer esse Deus maravilhoso, aqui está uma chuva deliciosa, uma chuva maravilhosa que vai caindo na terra e vai fazendo com que as plantas cresçam, floresçam e dê frutos. E assim tem que ser nossa vida também, né? Agradecer a esse Deus maravilhoso que faz, que já fez tudo por nós e faz cada dia mais em nossa vida. Basta que a gente deixe se encontrar por Ele, a gente se entregue por Ele, né? Vamos esvaziar. Lembra quando eu digo que a gente tem que se esvaziar das nossas cargas, das nossas culpas, dos nossos medos, das nossas ansiedades? Se esvazie porque entregue tudo a Ele para você viver a perfeita, né? A boa, perfeita e agradável vontade que Ele tem para a nossa vida, né? A boa vontade, né? A vontade boa, agradável e perfeita do Senhor para nós. E hoje, terça-feira, dia 9 de dezembro, vamos continuar a estudar o capítulo 17. Nós estamos chegando no final, né? Da sabedoria, que ela tem 19 capítulos. E a gente vai então estudar hoje o 17. Ontem nós estudamos o primeiro e o segundo, começamos o terceiro, né? Mas nós não terminamos. Colocamos só, foi tipo assim, 3A, né? Agora nós vamos fazer o 3B. Mas eu vou voltar um pouquinho então desde o começo para a gente ler e estudando mais profundo do terceiro para frente, ok? Então vamos lá? Capítulo 17. Teus julgamentos são grandes e difíceis de compreender. Por isso, as almas sem instrução se extraviaram. Lembrando que nós estamos falando de um povo que vive estão vivendo momentos difíceis da vida, revendo a mão forte de Deus que os libertou do Egito. Por quê? Porque aqui eles estão afastados do Deus da vida. Eles estão vivendo em Alexandria, lembra que eu dizia ontem? Eles estão vivendo em Alexandria, eles estão aqui obrigados praticamente, né, a cultuar deuses gregos, deuses estrangeiros, deuses que nos afastam do Deus verdadeiro, porque quando a gente procura outros deuses que não sejam o nosso Deus verdadeiro, o que vai acontecer com nós? Né, conosco? A gente vai se desviar do caminho do Senhor, né? Então, não tem como a gente ver e sentir tudo aquilo que Deus tem para nós se nós estamos distante dele. Nós temos que ter intimidade com ele. Essa intimidade com Cristo, né, com Deus, com o Pai Criador, que mandou Jesus Cristo aqui para nos libertar de todas as nossas mazelas, de todas as dos nossos males, nós temos que crer verdadeiramente que Ele é o único e verdadeiro nosso Deus. Não tem outro. Então o autor do livro aqui da sabedoria está fazendo uma retrospectiva do passado para que eles não deixem de amar e cultuar o verdadeiro Deus, o Deus Javé, o nosso Deus que é aquele Deus que vê, aquele Deus que desce, aquele Deus que ouve o clamor do povo, aquele Deus que vê o sofrimento do povo e aquele Deus que desce do céu para salvar o seu povo, assim como ele fez o povo Israel que estava no Egito. E aqui nós estamos então refletindo essa história do Êxodo. Olha que lindo, né? Sabedoria maravilhosa, gente. A sabedoria de Deus é maravilhosa. E nós temos que pedir essa sabedoria cada dia da nossa vida para que nós possamos cada vez mais estarmos próximo dele e vivermos uma vida aqui já abundante, né? A vida que ele quer para nós, a vida que Jesus quer para nós, uma vida que todos tenham vida em abundância, mas aqui já nesse mundo. Por quê? Porque aqui nesse mundo, o que habita dentro de mim é maior que esse mundo. Por isso que nós enfrentamos as nossas tribulações, as nossas dificuldades, com a força do Espírito Santo, porque o Deus que habita em nós é maior do que o mundo que está aí fora. E nós sempre temos que pensar assim, para que nós possamos vencer. Cada dia que você amanhece, que você não amanheceu legal, porque nós sabemos que não é todo dia que nós estamos bem, não é todo dia que a gente amanhece, principalmente nós mulheres, né? Nós fazendo essa imersão que tivemos esse final de semana, a gente percebeu que a mulher ela tem fases, assim como a lua, né? A mulher tem fases. Então, nós não é todo dia que acordamos bem, né? Pensa, se o homem tem, um exemplo, não é isso, mas um exemplo, se o homem tem 10 hormônios, a mulher tem 50 hormônios, né? É só um exemplo, né? Para mostrar o que? Nós temos muito mais hormônios que os homens, então nós temos muito
muito mais oscilações no nosso organismo do que os homens. Por isso que às vezes o homem fala que é difícil entender as mulheres. Mas se as mulheres e os homens souberem se amar verdadeiramente um ao outro, porque eu quero que o outro seja feliz. Quando eu quero que o outro seja feliz, eu vou ter que fazer pro outro aquilo que eu gostaria que o outro fizesse para mim. Então, se a gente pensar assim, você pensando assim, olha que corrente do bem que se transforma, gente. Olha que maravilha. Quando o que eu quero para mim, eu desejo pro outro, o que eu quero pro outro, eu desejo para mim. Veja, você não vai desejar mal para ninguém, você não vai fazer mal para ninguém, você só vai desejar o bem, porque o bem volta. Se você desejar o mal também volta. É uma ação e reação, né? A gente está sempre falando isso. Então, aqui, nós estamos, então, estudando o povo que está ali, né? Perdido. Essa população judia que está ali nessa cidade, eles estão perdidos, estão se desviando do Deus verdadeiro e indo atrás de outros deuses por conta da influência do mundo que eles estão vivendo. Eles são zombados, eles são escarnecidos por conta do Deus que eles cultuam, que é aquele Deus nosso, né? Que vê, que ouve, que desce para nos salvar, para nos encaminhar para uma vida melhor, para nos mostrar que Ele é verdadeiro Deus e nós temos que nos salvar e salvar outras pessoas através do nosso testemunho, através da nossa vida. Como a gente vai se transformando, nós temos que ir buscando e se transformando outras pessoas também, para que a gente possa ter um mundo mais justo, mais com Deus, né? Aquilo que habita em mim tem que habitar em você, tem que habitar no outro. Por quê? Porque é Deus que habita em nós, é o Espírito Santo que habita em nós. Então nós precisamos o quê? Fazer com que esse Deus seja mostrado a todas as pessoas. Por isso que nós não podemos nos calar, por isso que nós temos que transbordar, nós temos que falar. Porque a nossa boca fechada mata. A nossa boca fechada mata. Porque a nossa boca aberta pode salvar muitas pessoas. Então tenha consciência disso e abra sua boca, fale. Se você não consegue falar, como eu também não conseguia falar, eu ainda não consigo falar, por exemplo, no Instagram, não consigo fazer uma live ao vivo, ainda não estou fazendo, mas eu estou falando aqui. Se você está tendo essa oportunidade de me ver falando aqui, faça também na vida dos outros. Fale com as pessoas, cara a cara, olho a olho, né? É até mais gostoso, né? Todas as pessoas que você encontrar durante a sua vida, no seu andar, no seu, né? A hora que a gente está andando na cidade, a hora que a gente está trabalhando, a hora que a gente está na igreja, onde a gente estiver, fale do nosso Deus. Fale do nosso Deus. Esse Deus que nos transforma. Basta que a gente deixe, se entregue a Ele. Ele nos transforma. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. E é diário. É diário, é todo dia, todo momento, é todo instante. Não é nem diário, né? É todo momento na nossa vida. Nós temos que buscar a Deus. Para que nós possamos, por quê? Ficar fortalecidos. Porque o inimigo acha uma brecha. Quando você fala assim, não, hoje eu não tô legal, hoje, né, nesse momento aí, ó, que você deixou uma brechinha, o inimigo entra. Então não deixa a brecha. Dobre seu joelho, ore a Deus e haja. Ore e haja. Né? Ore, encontre Deus e passe esse Deus maravilhoso. Nós poderíamos só ficar falando isso hoje, né? Mas vamos lá, então, continuando aqui, o versículo aqui, 2 agora, do capítulo 17 de Sabedoria. Os injustos, imaginando que podiam oprimir uma nação santa, como nós falamos ontem, ficaram presos pelas trevas, prisioneiros de uma longa noite, fechados em suas casas e excluídos da providência eterna. Aqui está falando então da noite que morreu os primogênitos, né? Pensavam então ficar ocultos com seus pecados secretos, lembra que nós falamos ontem? Debaixo do véu sombrio do esquecimento, mas foram dispersos, mergulhados em horrível medo e atormentados por alucinações. Aqui é o que nós vamos ver hoje. Atormentado por alucinações. Veja, quando a gente não tem Deus, a gente tem medo. Porque o amor verdadeiro, ele liberta todo o medo. Ele nos afasta de todo o medo. O amor verdadeiro lança fora todo medo. Joga fora todo medo. E o medo, gente, o medo nos faz ver coisas alucinantes. O medo nos faz ver monstros. E ele vai falar aqui, ó. Olha isso que interessante, ó. Ó, mas foram dispersos, mergulhados em horrível medo e aterrorizados por alucinações. O medo nos faz ter alucinações.
Somente Deus nos liberta desse medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo, e o verdadeiro amor quem tem é o nosso Deus. Ele que nos dá esse verdadeiro amor para que a gente possa viver aqui na terra com esse amor maravilhoso. Viver uns com os outros, amando uns aos outros, respeitando uns aos outros. Versículo 4. Pois nem o esconderijo, olha aqui, em que se abrigava, os preservou do medo. Ao redor deles ribombavam ruídos assustadores e lhes apareciam fantasmas tétricos de rostos sinistros. Olha aí, imagina aqueles fantasmas, sabe aquela coisa assim, aquelas coisas assim de fantasma que veste um pano. A gente imagina assim, né? Aquelas coisas tétricos, 3 vezes horríveis, 3 vezes horripilantes. Veja, quanto mais a gente tem medo, mais coisas a gente vê. Mais coisas horríveis a gente vê. Nenhum fogo, por mais intenso que fosse, conseguia iluminá-los, nem as luzes brilhantes dos astros conseguiam aclarear aquela noite tenebrosa. Ó noite tenebrosa, em que o Senhor libertou para uns tenebrosa e para outros gloriosa, porque foi depois dessa noite que eles saem da escravidão, que eles vão para uma vida. Então veja, muitas vezes nós precisamos passar por essas noites tenebrosas para que a gente possa ver Deus, para que a gente possa entender Deus, para que a gente possa ver verdadeiramente o que Deus quer para nós. Porque atrás daquela noite tenebrosa, mesmo com os hebreus, né, os judeus que estavam no Egito, eles estavam com as casas marcadas, para que se livrasse dessa noite tenebrosa, se livrasse desse momento terrível onde todos os primogênitos estavam sendo mortos. Veja, Deus te marca. Deus te marca para que nenhum mal possa te acontecer. Deus te marca para que nenhum mal do mundo possa te atingir, possa te fazer mudar. Deus te separa, por isso que nós somos separados, nós somos marcados, separados. Para quê? Para transformar esse mundo, para modificar esse mundo, né? Transformar, porque modificar a gente pode mudar hoje de volta amanhã, mas transformar através do quê? Da nossa mente. Uma vez que a nossa mente está transformada, nós nos transformamos em pessoas novas. E não tem mais como uma borboleta, depois que a lagarta vira borboleta, não tem mais como voltar a lagarta. Então nós temos que ser essas pessoas transformadas. Pelo quê? Pela renovação da nossa mente. Paulo dizia, né? Transformai-vos através da renovação da vossa mente. Porque é através da nossa mente que nós buscamos ser pessoas verdadeiramente cristãs. Pessoas que creem em Cristo, que creem na libertação que Cristo veio trazer, na salvação que Cristo veio trazer. E nos libertamos o quê? Daqueles males que nos afligem. De todos os pesos de culpa que a gente carrega, de não merecimento, de culpa, das coisas que aconteceu com a gente, que a gente fica guardando no coração. Não, limpa o coração, perdoa. Jesus ensinou a perdoar, gente. Como Jesus nos ensinou a perdoar. Por quê? Porque o perdão é para nós mesmos. Se a gente não perdoa as pessoas, a gente não avança, a gente não vence na vida, as nossas sementes não caem em terra fértil, porque a gente não vai conseguir semear em terra boa se a gente tem o coração rancoroso, com ódio, né? Nós precisamos limpar nosso coração, para que a gente possa de nós sair sementes boas, transformadoras de pessoas, de almas. Então entregue tudo a Jesus, porque na cruz ele já levou tudo isso. E nós temos que nos livrar dessas mochilas que a gente carrega, que a gente não quer se desfazer dela. Para quê? Por quê? É muito mais fácil desfazer dessas mochilas, entregar tudo a Deus e viver uma vida em paz, do que viver carregando essas amarguras, esse ódio que a gente muitas vezes carrega, pessoas que a gente não perdoa. Nós precisamos perdoar. Nós precisamos perdoar. É duro perdoar? Se é duro perdoar, é muito mais difícil carregar essa mágoa que você está dentro do seu coração, porque te faz ferir, que faz você chorar, que não deixa você prosperar, que não deixa você avançar na vida, não deixa você conhecer o extraordinário que Deus tem na sua vida para você. Liberte-se de toda a mágoa, de todo o rancor, do não perdão. Perdoe. Por isso que Jesus nos ensinou a perdoar, porque o amor vence.
Só o amor vence. E quem ama, perdoa. E quem ama, perdoa. Versículo 6. Aparecia-lhes apenas uma chama, que se acendia por si mesma, espalhando o terror. Quando essa visão desaparecia da frente deles, ficavam aterrorizados e julgavam ainda pior o que tinham acabado de ver. Olha o terror, olha o medo que faz. E infelizmente, né, ali no Egito, nem assim eles se convertiam. Nem assim eles queriam deixar o povo dar liberdade para o povo. Olha, os artifícios da magia fracassaram completamente e seu alarde de ciência ficou vergonhosamente confundido. Não tem magia. Não tem ciência, não tem magia que supere a Deus. Eu já vi pessoas, já vi casos de pessoas, já li livros de pessoas médicas que contam assim, que as pessoas estavam totalmente desenganadas e que não sabia mais o que fazer. Para a mão do médico já não tinha mais o que fazer. E as pessoas foram totalmente restauradas através da oração. Através da oração. Gente, como é poderoso a oração. Como é poderoso a intercessão de umas pessoas orarem pelas outras. Como é importante a gente orar, mas a gente agir também. A importância da gente orar e a gente agir. Porque o nosso Deus, Ele nos ouve. Mas nós precisamos dobrar nossos joelhos, por quê? Porque falamos, Senhor, nós precisamos de Ti, sem Ti eu não sou nada. Nós somos dependentes dEle, porque Ele tudo os criou. Se entregue a Ele, seja dependente dEle, não queira fazer tudo na força do seu braço, porque você só vai se cansar e não vai conseguir. Se entregue a Jesus. Porque Ele já carregou as nossas dores, então se entregue. Para que você está sofrendo? Para que você está chorando? Entregue suas dores, entregue sua mochila de peso, de angústia, de tudo para Jesus. E fale para Ele jogar no abismo onde nunca mais possa voltar para suas costas. Jesus é o nosso Deus, verdadeiro Deus, que nos libertou da morte, nos libertou de todos os pecados. Filho obediente. Seja uma filha, um filho obediente, como Jesus foi, obediente ao Pai. E que esse Pai maravilhoso hoje possa te dar alegria, possa te dar momentos de felicidade em que você vai olhar para o céu e vai falar, obrigada, Senhor, porque o Senhor me ouve, o Senhor me vê. E o Senhor está comigo, ou seja, o Senhor que vê, que ouve, que desce, para nos libertar de todas as nossas mazelas. Mas para isso eu preciso ter intimidade, eu preciso estar intimamente ligada a Ele. Pedir a Ele, Senhor, eu não sou nada sem Ti. Eu não sou nada sem Ti. Mostra-me, Senhor, o que eu tenho que fazer, o caminho que eu tenho que fazer. Acalma o meu coração, transforma meu coração, limpa meu coração, para que eu possa ser verdadeiramente sua filha, seu filho. E é isso que eu desejo para você hoje. Fica com Deus, um beijo no seu coração e se entregue ao Senhor. Jogue fora essa mochila que está pesando e não te deixe viver o extraordinário que Deus tem para você na sua vida. Beijão. Fica com Deus.